Este vídeo é uma análise histórica e psicológica. Não glorifica crime. Analisa padrão comportamental para a educação e diretamente relacionado ao signo de Capricórnio. O lado sombrio de Capricórnio, quando a ambição se torna perigosa. Você conhece a história de Al Capone, o chefe da máfia que dominou Chicago nos anos 1920? Você conhece Mao Tse-tung, o líder que implementou o regime totalitário na China? Ambos signo de Capricórnio. E você provavelmente já viu outras histórias de capricornianos bem-sucedidos que constroem impérios, Jeff Bezos, Michelle Obama, Larissa Manoela. Mas aqui está a pergunta incômoda. Qual é a diferença? Por que alguns capricornianos constroem e outros destroem? Porque não é sobre o signo, é sobre escolha ética. Capricórnio tem uma energia, a energia de estrutura, de controle e de ambição. Essa energia é neutra, pode ser usada para bem ou para mal. E quando não tem ética como guia, quando a ambição não tem limite moral, quando Capricórnio decide que fim justifica meios, aí você tem problema. Aí você tem lado sombrio de Capricórnio ativado. Hoje vou revelar isso. Vou analisar como Capricórnio pode se transformar em vilão. Vou mostrar o perigo e vou te mostrar também a solução. Porque entender o lado sombrio é entender como evitá-lo. Então fica comigo esses 12 minutos, porque isso é análise que poucos fazem. Antes de começar, aviso. Este vídeo analisa o lado sombrio e a ambição. Não glamoriza, não idolatra. Analisa. De qual país e cidade você está? Deixa nos comentários. E deixa também, você é Capricórnio ou conhece capricorniano que é demasiadamente ambicioso / controlador? Porque esse é o vídeo para você. Este é conteúdo para maiores de 16 anos, para pessoas que conseguem ouvir análise difícil sem romantizar. Ok, vamos para a análise. O padrão capricorniano. Estrutura pura. Para entender o lado sombrio, você precisa primeiro entender o padrão saudável. Capricórnio tem uma característica: organização obsessiva. Capricórnio não consegue deixar coisa caótica. Capricórnio precisa estruturar. Isso é força quando usado para construir empresa, negócio, sistema. Mas Capricórnio também tem obsessão com controle. Capricórnio precisa que tudo fique sob seu domínio. Capricórnio não tolera caos ou alguém tomando decisão sem consultar. Novamente, isso é força em posição de liderança. Você quer alguém que toma decisão firme, que não hesita, que estrutura. Mas quando você combina obsessão com controle, frieza para tomar decisão difícil, visão de longo prazo, fim justifica meios, desejo de poder ilimitado, aí você tem receita para vilão. Porque Capricórnio saudável coloca a ética como estrutura. Capricórnio saudável diz: quero ganhar, mas não assim. Capricórnio sombrio diz: quero ganhar, ponto. Tudo é válido. Al Capone, capricorniano que aplicou traços negativos. Al Capone nasceu 17 de janeiro, Capricórnio, e é o exemplo perfeito de Capricórnio sombrio. Aqui está o importante. Al Capone não era incompetente, não era desordenado, não era impulsivo. Al Capone organizou a máfia como se fosse uma empresa. Estrutura clara, hierarquia, regras, controle de qualidade em operação. Ele criou o sistema onde cada pessoa sabia seu lugar, cada operação era estruturada, cada decisão era calculada. Isso é traço capricorniano puro: organização, estrutura, visão de longo prazo. Mas, e isso é crucial, tudo isso a serviço de crime, a serviço de destruição, a serviço de morte. Al Capone tinha frieza para tomar decisão. Precisava eliminar concorrente? Fazia. Precisava controlar polícia? Fazia. Precisava sacrificar associado?
fazia, sem hesitação, sem remorso aparente, porque para Al Capone, objetivo era mais importante que pessoa. Isso é Capricórnio negativo em esteroides. Ele construiu estrutura, que é dom de Capricórnio, mas construiu estrutura de morte, não de vida. Construiu império criminal, não uma empresa legítima. A capacidade de organização era a mesma, o propósito era oposto. Mao Tse-tung, controle e poder sem limite. Mao Tse-tung nasceu 26 de dezembro, Capricórnio. Mao não era Al Capone. Mao era ditador, mas compartilhava traço, obsessão com controle e poder. Mao viu a China como projeto, como estrutura que precisava ser reorganizada, e ele decidiu que era ele quem reorganizaria. Capricórnio saudável vê projeto, estabelece plano, executa estruturado. Capricórnio sombrio vê projeto, estabelece visão totalitária, força mudança com violência e, quando não funciona, culpa outros e continua forçando. Mao implementou políticas, grande salto adiante, revolução cultural, que mataram milhões. Não por incompetência, mas por frieza na decisão combinada com certeza absoluta de que estava certo. Isso é Capricórnio sombrio. Certeza, frieza, disposição a sacrificar pessoas por bem maior. A diferença entre Mao e CEO benéfico é CEO acerta, vê que errou, adapta. Mao errava, culpava outros e continuava errando. Porque para Capricórnio sombrio, admitir erro é impossível. Porque controle significa nunca estar errado. Os traços perigosos de Capricórnio. Agora deixa eu ser direto sobre quais traços viram perigosos quando descontrolados. Obsessão com controle. Capricórnio saudável controla para eficiência. Capricórnio sombrio controla para poder. Quer saber onde todo mundo está, quer dominar cada decisão, não permite questionamento. Essa obsessão é tóxica em relacionamento, é tirania em liderança. Frieza absoluta. Capricórnio saudável é racional em decisão. Capricórnio sombrio é desumano em decisão. Consegue sacrificar pessoas sem piscar. Al Capone exemplifica. Ordena a morte de pessoa que falhou com mesma emoção que ordena café. Incapacidade de aceitar erro. Capricórnio sombrio não consegue dizer errei, porque para ele erro é fraqueza. Então, quando erra, blames Adra, inventa culpado. Mao fez isso sistematicamente. Culpava inimigos da revolução quando suas políticas falhavam. Ambição cinética. Capricórnio saudável quer sucesso e respeito. Capricórnio sombrio quer sucesso, ponto. Tudo é válido, todo método é justificado. Desconexão emocional. Capricórnio saudável tem emoção, só não mostra. Capricórnio sombrio não sente. Não sente empatia, não sente culpa, não sente remorso. Isso torna a pessoa perigosa, porque pessoa que não sente pode fazer qualquer coisa. O contraste da personalidade de Capricórnio. Aqui está o que é fascinante e aterrador ao mesmo tempo. A mesma energia que fez Al Capone organizar máfia poderia ter feito ele organizar empresa legítima e seria tão bom quanto. A mesma visão de longo prazo que fez Mao implementar regime poderia ter feito ele implementar reforma positiva e seria transformacional. A mesma frieza que faz Capricórnio tomar decisão difícil no crime é usada para tomar decisão difícil em negócio ético. A diferença? Um detalhe: ética. Capricórnio saudável diz: vou construir, mas respeitando pessoas, mas com integridade, mas com propósito maior que dinheiro ou poder. Capricórnio sombrio diz: vou construir, ponto. Tudo a qualquer custo. E essa escolha, essa decisão ética, muda tudo. Porque o perigo de Capricórnio não é força dele, é se força for usada sem ética.
Todo CEO bem-sucedido é basicamente Al Capone que colocou ética como limite. Mesma estrutura, mesma frieza, mesma ambição, mas em direção oposta. Como o Capricórnio evita o lado sombrio. Se você é Capricórnio, se você sente esses traços em você, você precisa ser consciente, porque seu potencial para destruir é alto, mas seu potencial para construir é ainda mais alto. Primeiro, questione sua motivação. Você quer poder para controlar ou quer poder para fazer diferença? Porque se é primeiro, você está no caminho sombrio. Segundo, cultive empatia como prática. Não como sentimento, Capricórnio controla sentimento, mas como princípio, como regra que você segue mesmo que não sinta. Terceiro, coloque ética como estrutura. Assim como você estrutura negócio, estruture também seus valores éticos. Deixe claro para você mesmo, essas linhas não cruzo, nunca. Quarto, aceite erro, porque incapacidade de aceitar erro é o que torna vilão. Você erra, você aceita, você muda. É tão simples quanto. Quinto, lembre sempre, poder é responsabilidade. Você consegue coisas porque é capaz, mas com capacidade vem responsabilidade. Quando você faz isso, quando coloca a ética como estrutura, a mesma energia que criaria vilão, cria herói. Agora, tem um elemento na carta astral de Capricórnio que determina se ele vai para o lado sombrio ou não. Tem a ver com Plutão, tem a ver com 8ª casa. Alguns capricornianos têm marcas natais que os fazem mais propensos ao lado sombrio. Outros têm proteção astrológica. Se você é Capricórnio e quer saber sua predisposição, quer saber se tem aspectos que demandam atenção ética, vem no próximo vídeo ou me chama. Porque conhecer a si mesmo, conhecer sua sombra, é como você evita virar vilão. E esse é o ponto. Você não tem que ser vilão, mas você precisa estar ciente do potencial, porque potencial sem consciência é perigoso. Inscreve, ativa a notificação. Próximo vídeo, análise astrológica da sombra de Capricórnio, porque luz e sombra existem em todos. Capricórnio só é mais extremo. Esse foi um vídeo diferente de Horóscopo Sabedoria. Não foi inspiracional, foi analítico. Não foi positivo, foi realista. Porque a astrologia também serve para nos alertar, para nos mostrar sombra, para nos ajudar a evitar armadilhas. Obrigado por ter ouvido com seriedade. Deixa nos comentários, qual aspecto de Capricórnio sombrio você mais reconhece em você ou em alguém? Nos vemos no próximo vídeo, onde vou continuar explorando o lado real, não romantizado, da astrologia. Horóscopo Sabedoria, astrologia real.